Nós vamos falar agora a respeito da situação vivida no STF. A situação da perda de Teori Zavascki, o ministro do STF desde 2012, membro da corte, um dos 11 membros do STF, infelizmente morreu ontem em um acidente aéreo. E claro, um pesar muito grande no meio jurídico e uma questão técnica que precisa ser discutida a partir de agora em meio ao luto. Como fica o futuro das investigações Lava Jato, que dependem muito do relator Teori Zavascki, que dependiam muito dele. A situação tem incomodado não só a justiça, como réus, a população, que agora imagina ter dificuldades para se prosperar nessas investigações e julgamentos também, e evidentemente que isso tudo é tratado com muita delicadeza, porque estamos ainda no meio do luto da perda de Teori Zavascki. O repórter Tiago Melo está ao vivo e fala com a gente a respeito dessa questão, de que maneira os magistrados do Piauí estão interpretando este fato. Tiago Melo, ao vivo mais uma vez. Boa tarde, Joelson, mais uma vez, e a todos que nos assistem. Como você disse, ainda em meio ao luto, há uma grande expectativa para se saber, na prática, como vai acontecer a sucessão, quem vai ocupar a vaga deixada por Teori Zavascki. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, primeiro as impressões dos magistrados do Piauí, também como vai se dar esse processo, a gente vai falar a partir de agora com o Dr. Paulo Roberto Barros, segundo vice-presidente da AMAP, Associação dos Magistrados do Piauí. Primeiro, como a AMAP recebeu a notícia do desaparecimento do ministro. Boa tarde. Boa tarde a todos, com extremo pesar, porque o ministro Teori Zavascki é efetivamente uma sumidade em matéria jurídica, posição de extrema importância no cenário nacional, pela presidência que ele tinha dos processos ligados à Operação Lava Jato e um intelectual do mundo jurídico. Portanto, ninguém é insubstituível, mas a morte do ministro Teori Zavascki representa uma perda imensurável para o Brasil. O que se espera do nome escolhido para substituir? Bom, é uma missão importantíssima que o presidente da República tem, de procurar alguém que esteja dentro desse nível de excelência do ministro Teori Zavascki. Não é impossível, existem pessoas, mas essa é uma missão muito difícil para o presidente Temer, sobretudo nesse momento que ele vive com essa questão mesmo da crise dos presídios, e agora aparece esse problema grandioso para ele resolver dentro do cenário político. Escolher uma pessoa que esteja realmente no nível de excelência do ministro Teori. Existe muito desconhecimento em relação ao perfil de quem pode concorrer. Não necessariamente precisa ser um juiz, um desembargador para ocupar aquela vaga. Qualquer brasileiro pode concorrer? Qualquer brasileiro pode concorrer a essa vaga. Não há necessidade de que ele seja uma pessoa do mundo jurídico, mas precisa ser uma pessoa de reputação ilibada e de notável saber jurídico. Há também uma questão de idade. Sim, tem que ter no máximo mais de 35 anos e menos de 65 anos. E tem que ser nomeado pelo presidente da República depois que a sua escolha seja aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. A AMAP tira uma posição em relação aos perfis adequados. Fala-se do Brasil, comenta o nome do juiz Sérgio Moro. Fala-se do juiz Sérgio Moro, mas eu não acredito que seja o nome do juiz Sérgio Moro indicado para a vaga do ministro Teori, apesar de todos os atributos que ele tem, mas é porque ele tem uma missão importantíssima como no juiz de primeiro grau dessa apuração. É um nome realmente muito grande e que viria ao encontro das aspirações dos brasileiros por conta do trabalho que ele vem realizando à frente da Operação Lava Jato. Mas eu acredito que o nome seja outro. Nós temos a pergunta do estúdio, pois não? Olha, a minha dúvida diz respeito a uma questão técnica. Evidentemente que essas escolhas, elas sempre levam um certo tempo. Eles se candidatam, postulam a vaga, passam por sabatinas no Senado, como normalmente acontece, e o processo Lava Jato precisa continuar. O mais provável é que essa distribuição do processo aconteça antes da indicação do novo nome.
A turma do STF, de que fazia parte Teori Zavascki, deve ser recomposta com os membros atuais? Como é que normalmente o judiciário se organiza para fazer com que esse processo não ande? A distribuição, pelo menos, deve ser feita antes da nova indicação? De fato, a indicação constitucional é essa que nós dissemos há pouco, né? À luz do regulamento do Supremo Tribunal Federal, do regimento interno, o ministro, o relator, ele é substituído pelo ministro que é nomeado para a sua vaga, de acordo com os critérios do artigo 101 da Constituição Federal. Esse é o critério correto, mas isso demanda tempo. E eu acredito que por conta desse tempo, já havendo precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu na época em que faleceu o ministro Menezes Direito, não está descartada a possibilidade de, diante desse caso extremo e excepcional, haja a redistribuição desse processo para os membros da segunda turma, que era a turma que o ministro Teori Zavascki compunha, que é composta pelos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Dias Toffoli e Lewandowski, né? Também a ministra Carmen Lúcia compunha, mas ela está fora. E o que se questiona é saber se essa redistribuição seria no âmbito da segunda turma ou se ela se daria para o pleno do Supremo Tribunal Federal, para os 9 ministros, considerando que existem pessoas que estão sendo investigadas na Operação Lava Jato e que gozam do foro de privilégio de julgamento pelo pleno do tribunal. Então, há essa polêmica jurídica sobre como seria feita essa redistribuição. Eu acredito que o Supremo caminhe na direção da redistribuição à luz do artigo 68 do seu regimento interno. Acredito que deva isso que aconteça. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o Dr. Paulo Roberto Barros, segundo vice-presidente da MAP. Obrigado pelas informações mais uma vez. Uma boa tarde. Joelson, com você. Obrigado, Tiago. Obrigado também ao vice-presidente da MAP. Muito esclarecedora a entrevista. Queria, inclusive, convidar aqui Elivaldo Barbosa, que já está aqui conosco, para falar um pouco a respeito do impacto que isso provocou enorme no judiciário. Pelo luto, Elivaldo Barbosa, em torno dessa figura que é extremamente reconhecida pela sua capacidade técnica, Teori Zavascki, mas também pelo fato de ser ele o homem das delações, que avaliava as delações que estavam sendo feitas ali pelas empresas, principalmente a Odebrecht, que eram as delações mais que implicam em maiores acusações, Elivaldo Barbosa. Boa tarde para você, Elivaldo. Nitidamente, a Justiça não vai deixar esse processo parar em função da morte de Teori Zavascki. Não deve, não é, Joelson? Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Não deve, eu acho que essa é uma exigência da sociedade civil brasileira, já que começou, ele precisa ser concluído, precisa ter um desfecho. Já várias etapas foram cumpridas e estaríamos agora prestes a ingressar numa outra considerada, sem Joelson, decisiva. Dessa ação que é considerada do ponto de vista jurídico, ético, a mais robusta, a mais importante de toda a história do judiciário brasileiro e que tinha na responsabilidade do ministro Teori Zavascki a responsabilidade de ser o relator dessa importantíssima matéria. Elivaldo Barbosa, e nesse momento em que se fala a respeito da força das pessoas que estão presas, é inevitável que redes sociais, principalmente, falem a respeito de teorias conspiratórias, de que isso não teria sido um acidente, que isso teria sido provocado não por uma fatalidade, mas por um crime. Isso está repercutindo muito nas redes sociais dessa maneira. Para evitar qualquer dúvida, a Polícia Federal já destacou uma equipe, a mesma que investigou a morte de Eduardo Campos, para dar a resposta que a população espera, se foi ou não um acidente de fato. Acredito que tenha sido, não foi uma fatalidade, mas a Polícia Federal vai dar esta resposta para dar ainda mais credibilidade aos fatos.